permite. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria, irmãos, ter essa oportunidade de falar da palavra do Senhor. E o Senhor colocou algo no meu coração. O segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 3. A partir do versículo 10. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10. Está escrito assim a palavra do Senhor: Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Amém? Glória a Deus, Podeis tomar assento, irmãos. Meus irmãos, estamos aqui no segundo livro da Bíblia, que compõe o Pentateuco. O Pentateuco é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e cada um desses livros tem uma temática singular. O livro de Gênesis trata da criação, Êxodo vai tratar da redenção, Levítico da santificação, Números da disciplina e Deuteronômio traz a ênfase à reflexão. Quando a gente abrimos o livro do Êxodo, no capítulo 1, nós vemos que o povo de Israel, o povo do Senhor, ele está cativo no Egito. E há uma pergunta que eu me fiz: por que nesse tempo eles estavam assim? E outrora eles tinham liberdade na época de José. Há um pano de fundo histórico em que os íxodos, que eram reis pastores chamados, eles invadem o Baixo Egito, na época aproximadamente 1800 a.C. Quando eles invadem o Baixo Egito, eles expulsam as autoridades para o Alto Egito. E esses íxodos, que são os faraós e reis pastores, foram os reis faraós na época onde José foi vendido pelos seus irmãos, e na época que Deus exaltou José no Egito, tanto que a família de José, ela foi abençoada. O tempo passa, esses íxodos que se tornaram os faraós, eles predominavam no Egito por aproximadamente 2 séculos. Aproximadamente no ano 1570, eles são expulsos do país, levantando então uma autoridade, que a Bíblia diz aqui que não conhecia a José. Se conhecia, fez o nome de José cair no esquecimento. Agora observe que essas autoridades que foram levantadas no Egito, elas querem oprimir o crescimento do povo de Deus aqui, porque lembrando que houve outrora uma rebelião em que tiraram, os íxodos tiraram a autoridade, aleluia, dos faraós que ali estavam, e com medo de acontecer o mesmo, então a tentativa é tentar abafar o crescimento, porque no capítulo 1 diz que o povo ele crescia, o povo se multiplicava. Então a ideia do faraó primeiro é escravizar os homens adultos, segundo, matar os meninos, porque quem dava linhagem
era um homem. Quando os meninos fossem assassinados, as mulheres hebreias teriam que casar com homens egípcios, enfraquecendo então o sangue hebreu. Terceira tentativa por afogamento no rio Nilo. Agora observe que a tentativa é abafar o crescimento do povo de Deus. Mas se Deus ele tem um projeto para o seu povo, não tem quem possa abafar o crescimento do povo de Deus. Agora observe que, aleluia, duas parteiras das hebreias, Sifrá e Puá, foram levantadas para todas as mulheres hebreias que tivessem ali dado à luz um menino. As parteiras era a ordem matar. E a Bíblia diz que nesse tempo houve uma mulher da casa de Levi e um homem da casa de Levi, da tribo de Levi, por nome Joquebede, e um homem por nome Arão. Esses dois personagens da Bíblia Sagrada tiveram um filho. E no tempo de crise, Joquebede e Arão tiveram fé para casar. E detalhe, casar com alguém da mesma tribo. Tiveram fé para gerar vida. É interessante isso, porque Joquebede e Arão tiveram não só Moisés, mas Miriam e Arão. Então, do lado de fora, a crise é em tempo de morte. Mas eu vejo Joquebede uma mulher de fé, porque ela disse: não, lá fora tem um tempo de morte, é uma crise de morte, mas aqui dentro de casa eu vou gerar vida, vai ter vida. Lá fora, aleluia, a matança está grande, mas eu sou alguém que gere vida, aleluia. Talvez do lado de fora a mortandade está grande, mas dentro da tua casa tem alguém que gera vida. Você diz: não, aqui dentro de casa vai ter vida, e vida com abundância. Não é só Moisés, meus irmãos, que foi gerado. Observe que Moisés não é o primeiro filho desse casal, aleluia, porque na idade de 80 anos Moisés ele é enviado, e o seu irmão Arão tinha 3 anos de idade. Então Joquebede e Arão tiveram, além de Moisés, antes dele, aleluia, Miriam e depois Arão. Joquebede é alguém que no tempo de crise, no tempo de morte, ela gera, e não só gera, ela cuida, aleluia, dos seus filhos, e não tem como o Senhor não abençoar, porque lá fora o tempo está em crise, mas dentro de casa Deus está em primeiro lugar. Alguém recebe esta palavra ou não? Eu profetizo então, aleluia, pode vir vento de todos os lados, mas dentro da tua casa você é alguém que gera vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse casal tiveram o filho Moisés, e a ordem é que do lado de fora da casa dela o tempo estava de morte. O decreto era para matar os meninos, e ela lá com seu filho que gerou. Irmão, não sou pai, mas os irmãos que é pai e mãe entende que a criança vai pedir algo chorando. Agora imagine lá o Moisés com fome, com dor. Não pode chorar porque alguém vai ouvir. Não pode chorar porque os guardas estão passando. Então imagine a aflição dessa mulher. Então ela teve uma ideia, vendo que não pode mais escondê-lo 3 vezes. Ela vai pegar uma arca de junco, vai perfumar por dentro e por fora, e vai colocar as margens do Nilo. E segundo alguns historiadores, existia alguns animais ferozes, como o crocodilo naquela época. Só que há uma provisão que Deus sobre a vida desta criança. E é uma mulher fiel também que teme ao Senhor, é um homem fiel nesta casa. Agora imagine, ela entrega ao rio Nilo. A sua irmã Miriam acompanha de longe. Aonde será que vai parar esse barquinho que uma mãe temente a Deus fez? E a Bíblia diz que esse barquinho vai parar aonde a princesa e as donzelas estão se banhando.
Eu quero dizer algo aqui nessa noite, que o Senhor, nem que Ele tenha que mexer no calendário de gente importante, mas Deus vai cuidar daquilo que é seu. Alguém recebe isso? Eu só estou começando hoje, olhe bem, aleluia. As donzelas e a princesa se banhando, e lá Moisés chega, e a Bíblia diz que Moisés foi parar nos braços da princesa, e o coração, os olhos dela se encheu, e ela disse: é dos hebreus essa criança. E Miriam acompanhando de longe. A princesa sabia do decreto, mas há uma mão do Senhor além de tudo. Agora observe, meus irmãos, que Miriam, ela se apresenta, e quando ela se apresenta, ela vai apresentar também uma ideia da princesa. Olha, se a senhora precisar, tem aqui uma ama de leite que eu posso apresentar à senhora. E quem vem? A própria mãe da criança, Joquebede. A ciência, ela explica que os primeiros anos da criança, a impressão de uma mãe fica registrada na criança. Então a princesa chamou Joquebede. Quem vem? A própria mãe da criança. O decreto era para a morte, mas Moisés vai voltar por enquanto para os braços de Joquebede. Há uma impressão de uma mãe fiel a Deus que vai ser gravado naquela criança. Tem gente dizendo o decreto é de morte, aleluia, mas o Senhor, que é o dono da vida, Ele está com a caneta, aleluia. Estão dizendo o decreto é de macumbaria, mas o dono da vida está no curso da história. Tem Moisés que vai voltar para a mão de Joquebede. Oh, glória a Deus! Olha só que interessante isso. Moisés não morre na mão da parteira. Moisés, ele não morre afogado no rio Nilo, aleluia. E cai aqui para nós, receba isso, algumas parteiras espirituais no nosso dia, e eu não estou brincando, só esperando aquilo que você está gerando, dizendo não vai dar certo, dizendo olha, temos que matar, mas se Deus está no projeto, eu profetizo, isso aí vai gerar vida, vai crescer, e Deus vai dar estrutura, porque a princesa disse, olha, volta, leve para casa, lamenta, e o salário eu vou pagar para você, porque Deus está no projeto. Aleluia. Alguém acredita aqui nessa noite ou não? Eu quero ministrar sobre as 3 fases da vida de Moisés. As 3 fases da vida de Moisés são 3 períodos de 40 anos. O primeiro período que abrange a corte egípcia, o segundo período que abrange o deserto de Midian, e o terceiro período que abrange a peregrinação com o povo no deserto. O tempo passa, Moisés ele é devolvido à corte egípcia. Agora, eu tenho fé que as impressões de uma mãe fiel foi gravado naquela criança. Quando Moisés ele foi para a corte egípcia, ele foi gabaritado, ele tinha de absorver algumas faculdades que o Egito pudera fornecer. Entre elas, tinha naquele tempo as técnicas de embalsamento, de irrigação, de canalização, a construção civil, conhecido como uma das maravilhas do mundo, chamado de pirâmide, desenvolvimento do material para a escrita, chamado de papiro, a agricultura estava avançada, chamado de delta do Nilo, ou Nilo, que era conhecido como Deus daquela época. Aleluia, o povo, ele estava estabelecido na terra de Gósen, tanto que a história diz que o Egito é um presente do Nilo, tanto que o Nilo era considerado um Deus. O tempo vai passar, essa primeira fase da vida de Moisés vai ser marcada. Moisés ele cresce, ele toma conhecimento de onde ele veio, da sua origem, e ele vai ver, meus irmãos, um egípcio maltratando o hebreu. Ele vai tomar cabo do soldado egípcio, ele vai enterrá-lo para proteger o hebreu. A Bíblia vai dizer que posteriormente, no dia seguinte, ele vai ver os seus irmãos brigando, os hebreus brigando entre si, e ele vai querer apartar, ou ele vai querer, aleluia,
repreender. Os hebreus vai olhar para ele e vai dizer: quer ser juiz sobre nós, quer fazer como você fez com aquele egípcio. E ele sabe que ele foi descoberto, tendo, ou poderia ser como um traidor para o Egito. Ele pega e ele foge para o deserto de Midian. No deserto de Midian vai marcar o segundo período da sua vida. É o segundo período de 40 anos. É onde o Senhor chama ele. Agora observe, meus irmãos, aleluia, quando ele vai para Midian, aleluia, há um sacerdote que tem 7 filhas. As 7 filhas do sacerdote estavam tirando água para os animais, e alguns pastores da região queriam fazer gracinha com aquelas moças. Moisés, ele toma partido e afugenta os pastores, e ali as moças voltam para a casa do sacerdote da região, faz ele entender o que aconteceu. E o sacerdote daquela casa, daquela região, diz: por que não trouxe esse homem egípcio para comer conosco, para estar conosco? E Moisés consentiu morar naquele lugar. E a Bíblia diz que o sacerdote deu uma filha por nome Zípora, e teve um filho com Moisés que se chama Gerson, que significa peregrino, foi em terra estrangeira. Naquele período, meus irmãos, Moisés, ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro. Isso aqui é algo bem interessante, porque a Bíblia diz, aleluia, e muitas pessoas dizem: como é que Moisés foi tido como um homem que tinha mansidão? Ele saiu fugido do Egito, porque deu cabo de alguém lá. Agora observe, meus irmãos, o Senhor moldou o caráter de Moisés na prática, aleluia, de pastorear ovelhas naquele deserto. Por que eu estou falando isso? Já tive a oportunidade de pregar em aniversário de pastores, amigos meus, e eu sempre levei o Salmos 23, que é o relacionamento da ovelha com o pastor. É um exemplo. A ovelha é míope, ela tem um grau que ela não consegue olhar muito longe. Então, quem é a visão da ovelha é a pessoa do pastor. É o pastor que vai dizer: essa, aleluia, é um gramado bom, essa, aleluia, é uma pastagem boa. É o pastor que é a visão da ovelha. A ovelha não tem um mecanismo de defesa como os outros animais têm, como veneno, como garra. Como é que a ovelha se defende? A proteção da ovelha está no cajado e na vara do seu pastor. É o pastor que afugenta os lobos. É o pastor que diz: não, aqui tem pastor. Aleluia. Quem se lembra de Davi? Davi disse: vem o leão, vem o urso. E eu disse: não, aqui tem pastor. E eu protejo as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Então o pastor tem que esperar a ovelha ir, a ovelha vir. O pastor que tem que escolher a melhor pastagem para a ovelha se alimentar. É o pastor, aleluia, que cuida e passa o óleo na ovelha. É o pastor que no final da tarde ele conta quantas ovelhas tem. Se ele tem 100 ovelhas, ele conta 99. Ele deixa tudo e vai atrás daquela que se perdeu. Então Moisés, o seu caráter está sendo moldado. Ele tem que esperar. Ele tem que esperar a ovelha se alimentar. Ele tem que esperar a ovelha beber água. Ele tem que conduzir as ovelhas. Por que eu estou dizendo? Porque talvez Moisés não entenda o período que ele está passando. Hoje ele está apacentando ovelha, vai apacentando. Mas amanhã, Moisés, tem um povo para você conduzir no deserto. Há uma palavra para alguém aqui. Talvez você não entenda o período que você está passando, mas o Senhor manda te dizer: quando você chegar lá na frente, você vai dizer: eu entendo, porque eu passei por tudo para chegar aqui. Era Deus montando o meu caráter, mas o melhor de Deus ainda está para chegar. Alguém recebe essa palavra? Mas a sarça vai pegar fogo aí. Oh, glória a Deus, aleluia. No deserto, ele está pastoreando. A Bíblia diz que ele está ali pastoreando nas mediações do Horebe. E a Bíblia vai dizer
normal uma vegetação pegar fogo, viu? Calor intenso, um sol intenso, mas não é normal uma vegetação pegar fogo e não se consumir. Não é normal uma voz bradar de dentro da sarça chamando alguém. Isso não é normal, é algo sobrenatural. Moisés ouviu, aleluia, oh glória, a sarça pegando fogo. Quando ele viu a sarça pegando fogo, ele falou: vou me virar para ver, aleluia, porque ela pega fogo e não se consome. Quando ele ia se virar para ir até a sarça, uma voz bradou dizendo: Moisés, não chegue para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Oh glória a Deus, aleluia. Porque, pastor, o que ele absorveu no Egito é o seguinte: eles tiravam as alpargas no meio de tanta divindade para dizer: olha, reverência, santidade. O Senhor estava falando uma linguagem que Moisés entendia. Olha, eu santifiquei esse ambiente. Entra aqui com sinal de reverência na minha presença. Essas sandálias que você trouxe do Egito, deixa para o lado de fora. Entra descalço, mas entra, oh glória. Eu tenho certeza daquilo que eu estou pregando hoje, porque a sarça, irmão, encontrou Moisés no deserto. A presença de Deus se manifestou. Moisés, ele fugiu de Faraó, ele fugiu do Egito, mas Deus encontrou ele lá. Há uma mensagem de Deus para alguém aqui. A sarça está pegando fogo e Deus está chamando alguém pelo nome. Porque eu posso me esconder do meu pastor, eu posso fugir, aleluia, dos meus amigos, dos meus colegas, eu posso fugir da minha liderança, mas quando a sarça começa a pegar e Deus se apresenta, Ele me acha aonde eu estiver. Porque Davi diz: olha, eu posso subir ao mais alto, o Senhor está lá. Eu posso descer em terra, mas o Senhor está lá. Não tem como fugir da tua presença, ó Deus. A minha mensagem que eu estou dizendo é essa: a sarça está pegando fogo e Deus está chamando alguém aqui pelo nome. Aleluia. Será que tem alguém aqui para ser vocacionado? Oh glória a Deus, aleluia. Talvez você fugiu do chamado já há muito tempo, mas nessa noite Ele te chama pelo nome. Talvez alguém te conhece pelo apelido, mas aqui Jesus te chama pelo nome. Aqui Jesus, Ele sabe onde você mora. Aqui Jesus vocaciona alguém. Não tem essa, eu não sei pregar, não sei louvar. Jesus, Ele capacita do mesmo jeito, mas seja chamado por essa pessoa. Dá uma olhadinha para alguém que está do teu lado e diga: Jesus te chama hoje. Fale para ele: tem uma vocação para te dar. Aleluia. Jesus está encontrando alguém hoje. A sarça está queimando e Deus está dizendo: Moisés, eu te achei aqui, Moisés. Oh, olha, alguém recebe essa palavra, meu. Glória. Tira a sandália dos seus pés, o lugar aonde você está eu santifiquei. Porque quando eu chego na minha casa, eu tiro a bota, coloco a mochila no sofá, estou na minha casa. Mas quando eu entro num lugar santo como esse, eu entendo que eu não estou na casa da mãe Joana, que eu faço o que eu der na telha. Eu entendo que eu estou na presença daquele que manda no céu e manda na terra. E o inferno tem que respeitar a sua autoridade. Quem está entrando na presença dele com reverência, com santidade, está pedindo para receber milagre, está pedindo para receber poder. Irmão, tem alguém entrando para alguém, é só mais um tempo aberto. Aqui não, irmão, aqui é o lugar onde ele cura, liberta, transforma e leva para o céu de glória. Eu estou sentindo a presença dele nesse ambiente. Há uma mensagem no céu aqui, ele santificou esse lugar. É por isso que tem salvação de alma aqui. É por isso que Satanás não suporta esta glória. Aleluia. É porque esse lugar é dele, esse ambiente é dele. É porque
O dono da igreja vai zelar pela noiva até o dia do arrebatamento. Mas sozinho você não vai ficar. Alguém está recebendo a presença dele aí ou não? Será que o dono está passando aí? Liga, labaxando a lábia. Ele é o dono do mundo. Liga, labaxando a lábia. Ele é o dono do milagre. Ele é o dono da providência. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se apresenta a Moisés como um Deus de história. Eu estava na história de Abraão, de Isaac e Jacó. Estou na sua história também, Moisés. Oh, glória a Deus, aleluia. E o Senhor declara a Moisés o seu plano. Eu ouvi o clamor do meu povo, eles estão clamando. Oh, glória. E ele convoca Moisés para ir. Vai, eu vou te enviar para tirar o meu povo da terra do Egito. Glória a Deus. E sabe que Moisés vai dizer: quem sou eu, irmão? Moisés que fala isso é o Moisés que tem faculdades, é o Moisés que é gabaritado. Quando eu subo aqui, irmão, não subo sem a presença dele. Eu sempre falo isso. Glória a Deus. Falta um ano para concluir o bacharel em teologia, mas eu não subo aqui com meu diploma. Meus diplomas estão lá em casa. Trago conhecimento, porque eu amo a palavra. Mas sempre quando eu subo nessa tribuna, eu falo: Espírito Santo, se o Senhor não subir comigo, não me deixe subir e pegar o microfone. É a tua presença, Senhor, é a tua glória que faz. Moisés, com todo o seu conhecimento, ele diz: eu não sou ninguém. Quem sou eu? E sabe que Deus vai dizer: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal. Que é sinal maior que esse? Oh, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas aqui dizendo: não sou capaz, mas o Senhor diz: certamente eu serei contigo. Eu não sei pregar, mas certamente eu serei contigo. A presença do Senhor vai capacitar alguém nessa. Oh, glória a Deus, aleluia. E Moisés vai dizer: olha, quando chegar lá e eles me perguntar no nome de quem eu venho. Sabe por que Moisés ele disse isso? Porque o Egito, irmão, é um povo politeísta e sincretista, adoração de vários deuses, de várias crenças. Sabe o que ele queria dizer? O Senhor tem uma credencial, o Senhor tem uma carteirinha de identidade, porque está assim de Deus lá. É Deus da cura, é Deus disso, Deus aquilo. Eu vou levar mais um Deus. Aí Deus lá no céu diz: você quer minha credencial? Vai lá e diz que o eu sou que sou. Está te enviando, Moisés. Oh, glória a Deus. Quando você pega o original para traduzir isso, o original significa serei o que serei. Porque a conjugação no hebraico, serei o que serei. Por que o Senhor disse isso? É porque quando você precisar de uma coluna de nuvem, eu serei na sua vida. Quando você precisar de água, eu serei a água que jorra. Quando você precisar de alimento, eu serei o pão da vida que desceu do céu. Quando você precisar de livramento, eu serei o livramento na sua casa, na sua vida. Serei o que serei. A pergunta nessa noite: o que você precisa? Oh, aleluia. O que você precisa que Deus é na sua vida? Aleluia. Oh, glória a Deus. Serei o que serei. E aqui Moisés querendo ainda colocar dificuldades perante ao Senhor. Mas sempre quando o Senhor levanta alguém, o Senhor não manda ninguém vazio, o Senhor sempre enche. No capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que o Senhor dá 2 sinais a Moisés. Ele coloca a mão no peito e a mão fica leprosa, e tira a mão e fica leprosa. Ele põe de novo e a mão fica sã. Ele tem na sua mão
ali uma vara e ele lança em terra, a vara vira uma serpente e ele foge dela. Dentro desses dois sinais eu vejo o Senhor querendo mostrar algo a Moisés. Primeiro, na cultura judaica era tratado como uma lepra, porque ninguém queria morar na casa de um leproso. Leproso, quando saía de casa, a casa era queimada. A lepra, quando alguém entrava na cidade, dentro da cultura judaica, entrava gritando: leproso entrando, porque ninguém queria tocar no leproso para não se contaminar na visão deles. Tinha uns lugares específicos para leproso ficar. E na história, o Senhor julgou alguém com lepra. Quem o Senhor julgou? Um dia Uzias foi ungido para ser rei, mas queria tomar o lugar dos sacerdotes. É cada um no seu chamado, é cada um na sua função. Mas Uzias queria fazer o que não competia em fazer. Era ele para ele ficar no trono, mexer com tantas coisas, mas subiu para a cabeça dele. E ele enfrentou aqueles que o Senhor levantou, tocou na unção de sacerdote. Lepra na testa de Uzias, teve que sair do trono. Quem se lembra de Geazi, quando Eliseu rejeitou, disse: não preciso dos presentes para Naamã. Aquilo acendeu no coração de Geazi. Geazi disse: Eliseu não quer, mas eu quero. Começou aquilo que não era para ele. Quando ele foi na presença de Eliseu, irmão, profeta do Senhor, não tem como passar para trás, o Senhor mostra. Ele foi na presença de Eliseu, Eliseu disse: olha, não adianta, o meu espírito foi contigo, eu sei o que você pegou, aleluia. A lepra de Naamã vai vir para você, julgamento de Deus sobre Geazi. Quem se lembra de Miriam aqui? Certa feita Miriam tocou no seu irmão e disse: olha, Moisés, é só ele que prega, é só ele que louva, é só ele que é o profeta aqui. Aleluia, no arraial, irmão, a própria irmã de Moisés. É tão, irmão, é tão lindo ver quando alguém tosse, dizendo: olha, que o Senhor continue te usando mais, que o Senhor continue te levantando mais. Oh, glória a Deus. Por onde eu passo, eu vejo amigos meus crescendo. Eu falo: olha, que Deus te use mais. Não tenho, aleluia, inveja, não tenho ciúme nenhum, aleluia, daquilo que o Senhor deu, aleluia. O Senhor já está levantando. Eu sempre estou orando: o Senhor continue levantando mais um, continue levantando mais outro. Mas Miriam olhou para Arão e disse: é só ele que prega, é só ele que é o profeta aqui. Só que tem um problema: quem levantou Moisés foi Deus, e Deus ouviu. Moisés, ele não tem ciúme daquilo que Deus deu a ele. Certa feita, o jovem Josué chegou a ele e disse: olha, está acontecendo algo lá no arraial, tem alguém profetizando lá. O que aconteceu é que Josué estava querendo dizer a Moisés: é só você que é profeta aqui, Moisés. E sabe que Moisés disse a Josué: que dera se todo Israel fosse usado dessa maneira. Moisés estava dizendo: deixa profetizar, deixa o negócio acontecer, deixa o negócio pegar. Não é só eu que sou profeta aqui. Aquilo que Deus me deu, eu reparto com mais alguém. Que Deus levante você, que Deus levante, que Deus continue levantando. Só que Miriam está desgostosa. Miriam sente ciúme, dizendo: é só ele que é levantado, é só ele que prega. Mas aquele que Deus levantou, Deus ouviu ele. E Deus, ele desce na tenda e convoca ali Miriam e Arão para uma conversa. E quando ele convoca Miriam e Arão, ele declara que quem chamou Moisés foi ele. É por isso que quando eu tenho certeza, porque eu estou aqui, quem me chamou, eu não preciso discutir com ninguém no Facebook. Eu não preciso bater cabeça com ninguém, porque aquele que me chamou, aleluia, vai, aleluia, fazer o ministério prosperar, querendo Satanás ou não, querendo o homem ou não. Aquilo que Deus te deu vai florescer para a glória de Deus. Foi Deus que chamou Moisés, aleluia. Deus, quando chama Moisés, ele notifica
lepra sobre Miriam, para entender que quem chamou Moisés foi Deus. Ficou de molho fora do arraial. E quando Deus mostrou isso a Moisés, é Deus dizendo: olha, eu tenho um julgamento para trazer sobre o Egito, e esse julgamento eu vou libertar o meu povo. Tem ordem de libertação para casas aqui nessa noite que estão sendo oprimidas por Satanás. A partir de hoje, irmão, vai ter cadeias que vai começar a quebrar. Eu profetizo. Porque a serpente, a vara se tornou de serpente, porque a serpente existia nas coroas dos faraós, como símbolo de soberania e poder. Quando Moisés ele fez isso, e os magos fizeram mesmo, a serpente que orientou da vara de Moisés engoliu as outras serpentes. Era Deus dizendo um recado para Faraó: olha, você pode achar que tem uma soberania sobre os seus servos, sobre os seus súditos, sobre esse lugar, mas eu vim no nome daquele que manda no céu, manda na terra, e o inferno respeita o seu nome, que se chama Eu Sou o que Sou. Alguém recebe esta palavra? Vai ter quebra de cadeia nessa noite. É culto da família, então vamos ver se não. Aleluia. É o nome daquele que manda no céu, manda na terra. Manda, aleluia. É Ele quem faz. Quando o Senhor levanta Moisés, o Senhor levanta um Arão também. Os irmãos sabem o desenvolvimento da história, tenta negociar. O coração de Faraó fica duro. Ele tenta segurar. Quando as tentativas de Moisés não deu, no diálogo, o Senhor disse: agora que eu vou agir. É 10 pragas. Os historiadores dizem que as pragas é concernente a alguns deuses do Egito. Era Deus derrubando deuses do Egito. Por exemplo, o rio Nilo, que era um Deus que por onde as águas do Nilo passavam gerava vida. O Senhor Deus fez o Nilo sangrar. É o Senhor dizendo: olha, eu vou tombar cada Deus do Egito, cada Deus que você adora. Não vai ter ninguém para vocês pedir socorro mais. A libertação do meu povo vai acontecer, porque a minha palavra vai prevalecer. Vai ter quebra de cadeias, vai ter quebra de corrente. Oh, glória a Deus. A última praga é a morte do primogênito, aonde entrou na casa da autoridade maior. Mas quem tem sangue nos umbrais da porta, o anjo passava de largo. O detalhe é ter sangue nos umbrais da porta. Que é o conselho: passa sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Aleluia. Lógico que eu estou falando de uma maneira conjecturada aqui, irmão. Aleluia. É sangue de Jesus Cristo sobre a tua família, sobre a tua casa. É sangue daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quando tem sangue do cordeiro, a morte não entra, mas a vida entra. Aleluia. A tristeza não entra. Se entrar, vai dar lugar para a alegria entrar, porque tem marca do sangue do cordeiro. A libertação acontece. De frente tem o mar, e atrás o exército de Faraó chegando. Porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Você tem a vara. O Senhor abriu o mar, o povo passou. Só que agora, e para mim encerrar, tem um deserto à vista. No deserto é a terceira fase da vida de Moisés, é a peregrinação. No deserto é onde o recurso nosso acaba, mas aonde o recurso do céu começa. No deserto foi aonde o Senhor mandou construir o tabernáculo e colocar no meio das 12 tribos, porque o Senhor queria ser o centro do seu povo. Está no deserto, mas Deus é o centro. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite, eu encerro. Olha aqui para mim, na terceira fase da vida de Moisés, eu aprendo que o deserto é para todos, para todos. O negócio não é entrar no deserto, o negócio é com quem você está entrando no deserto.
Porque um dia Asaf olhou a campina dos ímpios e disse: olha, eles estão prosperando, mas o deserto vem para eles também. Quando o ímpio passa deserto, os amigos abandonam. Tem familiar que vira as costas. Mas quando eu entro no deserto com a presença de Deus, irmão, não tem água, mas a presença faz jorrar água no deserto. É uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. É Deus cuidando do seu povo. É maná descendo, Deus mostrando a sua providência. Há um recado para alguém aqui na terceira fase da vida de Moisés. É que talvez o recurso seu acabou. Talvez as suas forças estão se findando. Mas assim manda dizer o Senhor, aleluia, que o recurso de Deus só está começando. Tem pessoas que entrou aqui precisando desta palavra, e eu tenho uma palavra de Deus na sua vida. O deserto não é um ponto final, porque tem pessoas que oram dizendo: Deus me tira do deserto. Eu explico algo aqui. O deserto no Antigo Testamento foi um dos maiores palcos de milagre. Por que, pregador? Porque quando eu não consigo fazer algo, aleluia, é que o pão acabou, é que a água acabou, é que de manhã um calor, é que à noite um frio. Aí a presença de Deus vem e diz: olha, você não entrou sozinho. Tem recurso de Deus descendo. Ih, tem pessoas que estão recebendo esta palavra. É pessoas que entram no deserto e dizendo: Senhor, está acabando tudo. Senhor, minhas forças estão se vingando. Assim manda dizer ao Senhor: deserto, quando o crente entra, é para viver milagre, não é para morrer. Ninguém na presença do Senhor vai morrer nesse deserto aqui, eu profetizo. Mas tem milagre de Deus chegando aí na sua vida. Põe a mão no teu coração aí, recebe esta palavra. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Aquele que está com sede no deserto, receba a água que jorra. Aquele que está com fome no deserto, receba em nome de Jesus um pão que alimenta. Aquele que tem frio, receba o calor do Espírito Santo. Aquele, aleluia, que está com calor, receba a brisa suave que o Espírito Santo traz. Nessa noite, assim vale dizer, tem recurso do céu descendo nesta casa, porque uma oração subiu e tem recurso descendo. Receba esta palavra nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Leva para a tua família, porque a morte pode estar do lado de fora, mas você está gerando vida para a glória do Senhor. Eu estou sentindo Ele aqui, irmão, aleluia. Estou sentindo a presença dEle, aleluia. É quebra de cadeias hoje, é quebra de corrente hoje. Alguém da sua casa está sendo libertado hoje para a glória do Senhor. E Deus não vai mandar um profeta lá. Você será o profeta que Deus está levantando. Receba algo de Deus para atuar. Estou sentindo a presença do dono da casa aqui. Tem maná descendo aqui em deserto. Tem água sendo jorrada aqui em deserto. Olha, esse deserto não é o ponto final, é só